Bom dia, gente! Meu nome é Ana Maria e hoje eu vou falar um pouco sobre a composição, modelo e origem do universo de acordo com Aristóteles. Mas antes, fiquem com uma breve explicação de quem foi Aristóteles. Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. e viveu até o ano 322 a.C. Aristóteles contribuiu para a ordenação e sistematização do conhecimento, ou seja, agrupou os saberes existentes em áreas específicas, por exemplo, biologia, física, astronomia, retórica, ética, política, psicologia, dentre outras. Aristóteles era filho do médico Nicômaco, amigo próximo do rei Amintas III da Macedônia. Aos 17 anos, Aristóteles partiu para Atenas, para concluir seus estudos. Em Atenas, foi estudar na Academia de Platão, onde permaneceu por volta de 20 anos, pois além de aluno exemplar, Aristóteles também se tornou professor na academia, e foi um dos principais discípulos de Platão. Após a morte de Platão, em 347 a.C., Aristóteles esperava se tornar seu sucessor na liderança da academia, mas isso não ocorreu, pois Aristóteles era estrangeiro, ele era ateniense e tinha divergências filosóficas com Platão. A principal divergência entre Platão e Aristóteles era sobre onde encontrava-se o conhecimento verdadeiro. Aristóteles acreditava que o mundo das ideias e o mundo sensível eram um só, ou seja, só existia uma realidade, feita de uma multiplicidade de coisas, e a essência das coisas estava nas próprias coisas, estava nessa realidade em que habitamos. Agora que vocês aprenderam quem foi Aristóteles, vocês vão entender um pouco sobre a composição do universo de acordo com ele. Bom, toda a matéria é composta por 4 substâncias básicas: a terra, a água, o fogo e o ar. Os corpos celestes são feitos de um quinto elemento, o éter, que é imutável, ou seja, não pode ser nem criado nem destruído, e tem um por movimento natural, aquele que acontece em uma trajetória circular com velocidade constante. O universo ele é contínuo, sem nenhum espaço vazio. Bom, agora que vocês já entenderam um pouco sobre a composição do universo, vou falar sobre a origem. O universo não tem um criador, é eterno e é especialmente finito. Um Deus governa o universo do exterior, ou seja, do ponto mais distante da Terra, além do movedor imóvel. Aristóteles, por volta de 350 a.C., na Grécia Antiga, defendia a ideia de que a Terra era o centro do universo e que 9 esferas giravam em torno dela, sendo a primeira a Lua, depois vinha Mercúrio, seguido de Vênus, só então aparecia a quarta esfera, o Sol. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o modelo de universo. O movimento dos astros é causado pelo contato direto com as esferas. Envolvendo a esfera das estrelas fixas, havia uma esfera que era responsável pelo movimento das outras, o movedor imóvel, que sustenta todo o universo. Bom, e para finalizarmos, o universo estaria composto de 2 partes e falaremos a quem interessa aos astrofísicos a dos céus. Aristóteles pôs sobre a mesa 2 conceitos que poderíamos considerar visionários. Os céus teriam um movimento perfeito e estariam compostos por algo chamado éter, um quinto elemento que mais tarde se denominou já em latim quinta essência. O movimento perfeito bem poderia ser comparado à expansão do universo e ao princípio cosmológico, do qual já falamos, que ele estabelece que os cosmos, incluindo sua expansão, é homogêneo, igual em todos os lugares e isótropo. Não há uma direção ou local privilegiado no universo, tanto faz para onde se olha. Em 2 palavras, perfeita. A segunda ideia é ainda mais evolucionária. Para Aristóteles e para os astrofísicos, hoje o universo não está vazio. Poderíamos dizer que é vazio, pois o espaço entre as galáxias, o que poderíamos pensar que abriga pouquíssima matéria, na verdade está cheio de algo em que hoje chamamos de energia do vácuo, ou mesmo de algo um pouco mais complexo, que hoje chamamos de quinta essência, como a de Aristóteles. E se Aristóteles tivesse razão da composição do universo? Oi, gente, aqui é Dayara e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a concepção de Ptolomeu contra o modelo do universo. Mas antes, vamos entender um pouquinho a importância de Ptolomeu para a história grega. Cláudio Ptolomeu nasceu no Egito por volta do ano 100 da Era Comum. Sabemos muito pouco sobre a vida de Ptolomeu, incluindo as datas precisas de nascimento e morte. Não há evidência alguma de que Ptolomeu tenha estado em qualquer outro lugar que não fosse Alexandria. A natureza enciclopédica de seus interesses é evidenciada por suas obras sobreviventes. Ao que tudo indica, ele fez observações astronômicas entre os anos de 127 e 141 da Era Comum e provavelmente trabalhou no Museu de Alexandria.
Ao longo de sua vida, Ptolomeu versou sobre vários campos do conhecimento, como astrologia, geografia, ótica e música. Ele tem um lugar de destaque também na história da matemática, justamente por conta dos métodos matemáticos que ele aplicou aos problemas astronômicos. Suas contribuições para a trigonometria e trigonometria esférica para soluções de muitos problemas astronômicos básicos são particularmente relevantes. Agora que vocês entenderam um pouquinho qual foi a importância de Ptolomeu para a história, vamos falar um pouquinho sobre o modelo do universo. Na concepção dele, diferente de Aristóteles, não temos informações sobre sua concepção da origem e da composição do universo, por isso nós vamos estudar apenas a sua concepção do modelo do universo. O astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, no século II d.C., concebeu um modelo geocêntrico mais simples e eficiente para explicar o movimento dos corpos celestes. A teoria do geocentrismo foi apresentada por volta do ano de 150, quando Ptolomeu publicou A Grande Síntese, também conhecida como Almagesto. A obra apresentava um modelo cosmológico que explica o movimento dos corpos celestes em torno da Terra. No modelo de Ptolomeu, os planetas moviam-se em círculos. Esses círculos giravam em torno da Terra na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Este modelo foi mais aceito desde a Antiguidade até a Idade Média. Ptolomeu usa a ideia de epíciclos para descrever os movimentos de todos os corpos celestes de forma coerente com as observações. Apesar de ser geocêntrico, o modelo podia não só descrever como prever os movimentos do Sol, da Lua e dos outros planetas. Como o objetivo de Ptolomeu era fazer de forma correta a previsão da posição dos planetas e comprovar o geocentrismo, pode-se dizer que ele foi bem sucedido, visto que as contas matemáticas juntas à teoria do equante conseguiam fazer o modelo funcionar. Ao que sua teoria foi aceita, Ptolomeu fez um livro de 13 volumes, nomeado como Almagesto, no qual ele descreveu minuciosamente a teoria do geocentrismo e todas as suas teorias. A pergunta sobre a essência do universo é tão filosófica como científica, e as duas coisas se misturam nas teorias cosmológicas mais avançadas. Bom, foi isso, gente. Obrigada por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito sobre a composição do universo desses dois filósofos. Até a próxima!